Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Descobri que meu marido estava fazendo sexo virtual. Isso é traição? Fica comigo até o final desse vídeo, eu vou te contar se sexo virtual é um tipo de traição ou não. Eu sou a doutora Gisele Lima, sou terapeuta de casais e há 20 anos eu tenho ajudado casais a conquistarem um casamento de sucesso. Então aproveita, já se inscreve aqui no meu canal, porque aqui você vai encontrar esse caminho para viver esse casamento de sucesso também. E eu quero começar esse vídeo te falando que uma das piores dores que alguém pode experimentar e difícil de aceitar, que é a infidelidade, está cada vez mais frequente nos casamentos. E eu encontrei uma matéria divulgada no site Metrópolis que diz o seguinte, que em cada 10 brasileiros, 8 já traíram os seus parceiros. Olha só, e que Brasília ocupa o primeiro lugar no ranking das cidades brasileiras mais infiéis. E é o terceiro ano consecutivo que a capital federal se mantém na posição privilegiada, se é que a gente pode falar assim, né? O mais interessante nessa matéria é que a pesquisa foi feita por um aplicativo de namoro para casados, que se chama Ashley Madison. Esse aplicativo atualmente ele conta com mais de 70 milhões de membros espalhados pelo mundo. E no Brasil, há mais de 13 milhões de inscritos nessa plataforma. Perde apenas para os Estados Unidos, que tem 33 milhões de usuários. Aí você me pergunta, sexo virtual é traição? Sim, é traição. As traições acontecem, sempre aconteceram, mas o que não podemos esquecer é que na maior parte dos casos não se trata de um desvio de caráter, e a maioria das traições não é causada apenas pelo desejo sexual ou mesmo a falta de sexo, e sim por conta dos pontos de desconexões que aconteceram no dia a dia do casal. É um processo gradativo que inicia com as desconexões que não são resolvidas e infelizmente muitas vezes vão culminar com a infidelidade, a traição, que é uma das dores mais devastadoras que alguém pode experimentar. E hoje eu vou te mostrar 5 formas diferentes de traição no casamento. Primeira, intimidade sem sexo. A pessoa mantém um vínculo de proximidade com alguém, troca confidências, fala da própria rotina, das dificuldades, principalmente, das dificuldades, sem que o parceiro saiba. Tome bastante cuidado aí com os seus coleguinhas da internet, do trabalho, A infidelidade, ela pode ser emocional, não precisa nem ter nada de envolvimento físico nem sexual. Então as pessoas nem pensam, se o sexo virtual você tinha dúvida se era um tipo de traição, eu tô colocando para você que mesmo sem ter sexo nenhum, esse negócio aí de mulher casada, homem casado ter melhor amigo, melhor amiga, confidente, que vai se tornando até prioridade antes do cônjuge, tudo que acontece, você conta primeiro para o seu amiguinho, para sua amiguinha, já é uma infidelidade. Se você não sabia, fica sabendo agora. Segundo, a mentira. Para evitar muitas vezes os problemas, o cônjuge passa a mentir sobre coisas simples e não fala a verdade porque acha que isso vai ser o jeito melhor de evitar o conflito e manter a paz em casa. Deixa eu te falar uma coisa. O centro da infidelidade é o segredo, é o engano, não importa o tamanho, não importa, mas a minha intenção não tem nada a ver com infidelidade, começa aí. Se você começa a esconder qualquer coisa mínima do seu cônjuge,
você está deixando uma porta aberta para você ir evoluindo, começar a ultrapassar limites. E no momento que você estiver vulnerável em casa, uma tensão, uma crise, você vai ter um grande risco, uma probabilidade muito maior de de ultrapassar essa linha da infidelidade. O centro da infidelidade é o segredo, é o engano, é deslealdade, desonra, é transgredir os votos ou acordos, os limites que vocês aí decidiram e estabeleceram. Terceiro, ausência e frieza. É muito comum que depois de algum tempo no casamento surjam pontos de desconexões por vários motivos. Pode ser pelas diferenças, por uma crise financeira, no tempo, na fase da gestação. Há muitas coisas que vão causando frustrações no dia a dia, vão se acumulando, não é resolvido, não é visto. É comum, todos os casamentos em algum momento vai ter desconexão em algum nível, em alguma área. Com isso, acontece um afastamento, né, entre os dois e a relação se esfria. Desconectados, os dois deixam de priorizar um ao outro, de cuidar e até mesmo ao ponto de não se importar muito com o outro. E é nesse momento que um ou os dois estão vulneráveis e deixa a porta aberta para fazer uma conexão com outra pessoa e começa a ultrapassar limites, entra numa fantasia e cruza a linha da infidelidade. Então, se você está curtindo esse vídeo, aproveita agora, deixa aí seu like para você não esquecer, tá bom? E 4, perda de interesse sexual. Não existe mais atração sexual e também não há mais uma disposição de agir para reverter isso, para buscar solução, para restaurar esse desejo. Isso geralmente já é um reflexo de consumo virtual de sexo, né? Ou por outro lado, o afastamento físico leva à procura de sexo virtual, mesmo que seja consumo só de pornografia. E isso já é uma atitude de deslealdade, de desonra, de engano. Então já é uma infidelidade, né? Então, e muitas pessoas acham que isso não é nada demais, não chega a ser uma traição e até que justifica, porque como há uma privação sexual, há um distanciamento físico, a pessoa acha pode justificar, mas não justifica você partir para buscar esse tipo de solução e não buscar uma solução para resolver o problema em casa, identificar o que está acontecendo, que vocês estão frios nessa área e hoje em dia tem solução para praticamente tudo, né? É falta de disposição mesmo de buscar. Então, deixar o outro privado sexualmente, não satisfazer as necessidades sexuais um do outro, demonstra um alto nível de desconexão. Escuta isso, presta atenção, entenda isso. Uma das coisas que mais vai deixar o seu casamento perto ou já na infidelidade conjugal é a privação sexual. Demonstra que já há um nível alto de desconexão e leva quase inevitavelmente à traição. Com a relação fria e a falta de comunicação, o casamento vai entrar em crise, muitas vezes em colapso e acaba se dissolvendo mesmo. Eu há 20 anos acompanho casais, acompanho os mais diversos casos de infidelidade conjugal e eu posso te afirmar isso por uma experiência prática. Não é aqui em tese, uma teoria, alguma coisa que eu li, mas é o que eu tenho visto durante muitos anos e é o que acontece. Então eu estou passando para você
para que você possa entender e não permitir que isso aconteça aí mais no seu casamento. Quinto, o egoísmo. Quando a pessoa só enxerga e coloca toda a sua atenção apenas para os próprios desejos, as suas próprias necessidades. E vamos combinar que nós somos todos assim. Nós temos essa tendência de só olhar para nós e de ver o que o outro precisa me dar e suprir, ter esse olhar para os próprios desejos, né, e necessidades. Então, quando a pessoa faz isso, ela está anulando o seu parceiro, sendo indiferente ao que é importante para o outro, né? E qual ser humano tem vontade de continuar junto ou casado quando não está se sentindo pertencente à relação importante, priorizado e especial? E aqui eu falo o que eu falei lá no início desse vídeo. Vou te contar com a minha experiência prática profissional lidando com os mais diversos casos de infidelidade, que as pessoas traem muito mais para suprir esse desejo de se sentir desejado, de se sentir especial, de se sentir importante, de se sentir cuidado, de se sentir pertencente dessa relação. Então, fica bem atento aí, bem alerta aí se você não está sendo muito egoísta nessa relação e levando o seu casamento então para a infidelidade. E aí, quais desses tópicos está prejudicando o seu casamento? Me conta aqui embaixo nos comentários. Nem sempre a traição vem do ato sexual. Fica com isso daí, pega isso aí nesse vídeo e ela começa em casa com os pontos de desconexão mesmo. E a melhor maneira para superar uma traição de forma inteligente é passar pelo processo completo para você lidar com essa dor da forma adequada, não só colocar um curativo nessa dor que é profunda e nessa crise que é grave, mas fazendo o processo completo para que vocês possam entender o que de fato aconteceu e superar junto essa crise grave. Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Se você está passando por esse momento, conheça o meu método Infidelidade Superada e você pode então se libertar dessa dor, começar a construir um casamento novo e muito melhor que antes com a mesma pessoa. Isso é possível. Se você se identificou com esse conteúdo, não deixe de compartilhar com as pessoas que você conhece para que nós possamos juntos ajudar um número maior de casais e que a graça de Deus seja sempre abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço!